Eles são retratados em filmes, séries e desenhos como sendo seres gigantescos, agressivos e terríveis. Mas você sabia que vários dinossauros eram menores que um gato? Eles faziam mesmo aqueles sons altos e assustadores? E será verdade que a galinha é o parente vivo mais próximo deles? E neste vídeo, vamos ver estas curiosidades e vários outros fatos sobre essas criaturas fantásticas que habitaram a Terra, os dinossauros. O meu nome é Anderson, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like no vídeo e aproveite para se inscrever no canal. Diferenças entre dinossauros e animais pré-históricos. Tecnicamente falando, nem todo animal que vivia no período em que os dinossauros habitaram a Terra era pertencente de fato ao grupo dos dinos. O termo dinossauro se refere apenas a um grupo de animais pertencentes ao clado Dinossauria, que possui algumas estruturas específicas, como crânio, quadril e membros posteriores, com estruturas típicas desse grupo, entre várias outras. Partindo assim deste princípio, podemos dizer que animais famosos como os mosassauros, os ictinossauros e os pelicossauros não eram realmente dinossauros, mas sim um grupo diferente de répteis pré-históricos que viveram junto com eles. Até os famosos pterossauros não eram de fato dinossauros, como muitas pessoas pensam, mas sim um grupo de répteis voadores que habitaram conjuntamente a era Mesozoica junto com os dinos. De onde vem a palavra dinossauro? O termo dinossauria, ou dinossauro como é mais conhecido, foi proposto somente no ano de 1842 pelo paleontólogo e anatomista inglês Richard Owen, sendo ele usado para se referir a grandes esqueletos de animais extintos que haviam sido encontrados no Reino Unido. A palavra dinossauro tem origem da língua grega e significa lagarto terrível, apesar desses animais não serem de fato lagartos, ou mesmo répteis no sentido tradicional. No entanto, os fósseis de dinossauros já eram conhecidos desde quase 2000 anos atrás, sendo descritos por povos da China antiga que os consideravam como sendo ossos de dragões. Quantas espécies de dinossauros já habitaram a Terra? Durante o período que os dinos viveram sobre nosso planeta, esse grupo certamente possuía seres bastante diversos, com colorações, tamanhos e comportamentos variados, assim como a maioria dos animais existentes atualmente. Já foram descritos pela ciência mais de 500 gêneros diferentes de dinossauros, tendo cerca de 700 espécies catalogadas. Acredita-se, porém, que possam ter habitado nosso planeta mais de 2.000 espécies diferentes, tendo ainda várias espécies a serem descobertas. Talvez até soterrado no quintal de sua casa, possa existir alguns restos de dinossauros desconhecidos pela ciência. Que tipo de som os dinossauros emitiam em suas comunicações? Nós sabemos que os gatos miam, os cachorros latem e as vacas mugem, porque vemos e ouvimos esses animais. E será mesmo que o som que os dinossauros emitiam eram parecidos com o que vemos nos filmes? E como sabemos o som exato se nunca vimos um antes? Não é possível determinar com precisão o som que os dinos emitiam, porém, estudos recentes de seus crânios revelaram que eles eram capazes de emitir sons do tipo nasal, algo muito parecido com instrumentos de sopro, como trombones, trompetes e gaitas de fole. Eles certamente possuíam uma vocalização muito parecida com o grupo dos répteis e aves atuais, pois possuíam crânios com grandes camadas ocas, cheias de septos, onde o ar passava para ser emitido na vocalização. O mais famoso dos predadores, o Tyrannosaurus Rex,
muito provavelmente emitia um som de tom mais grave e pouco agudo, algo parecido com a mistura de um crocodilo e um avestruz, e não aquele som alto e estremecedor como um rugido visto nos filmes. Aliás, o som dos dinossauros que temos no cinema, séries e desenhos é na verdade efeitos sonoros desenvolvidos a partir da mistura da vocalização de vários animais diferentes, como cães, burros, elefantes, éguas, leões, vacas e vários outros. O dinossauro mais rápido que existiu. Quando se fala qual seria o dino mais rápido que já viveu na Terra, muitos logo já imaginam o Velociraptor, uma espécie muito famosa devido às séries de filmes Jurassic Park e Jurassic World. No entanto, o título de dinossauro mais rápido pode ser na verdade de outra espécie. Existe um certo consenso entre os paleontólogos que os Velociraptors poderiam atingir cerca de 39 km por hora em uma corrida. No entanto, um trabalho realizado pela Universidade de Manchester se baseou em modelos computacionais de biomecânica e, segundo eles, o dinossauro mais veloz conhecido é na verdade os do gênero Compsognathus. Esses dinossauros eram animais carnívoros do tamanho de uma galinha, tendo porém a capacidade de atingir cerca de 64 km por hora, segundo essa pesquisa. Foi esse mesmo estudo que determinou que a velocidade do Velociraptor poderia ser de 39 km por hora, como também avaliou a velocidade do T-Rex, podendo ele atingir, segundo esse estudo, cerca de 29 km por hora. A menor e a maior espécie de dinossauro que existiu. Dificilmente a ciência conseguirá a resposta exata de quais foram as menores e as maiores espécies de dinos, pois a reconstrução precisa dos fósseis é bastante difícil, como também existem várias outras espécies perdidas e soterradas em lugares desconhecidos. Por enquanto, o mais alto e mais pesado dinossauro já descrito pela ciência é possivelmente o Patagotitan maiorium, um tipo de titanossauro encontrado na Argentina que viveu há cerca de 100 milhões de anos atrás. Esse imenso dino poderia atingir um tamanho de aproximadamente 37 metros de comprimento e pesar mais de 70 toneladas. Só para termos uma melhor noção do seu tamanho, essa sua altura se equivale a aproximadamente a mesma de um prédio de 13 andares. Falando agora do menor dinossauro conhecido pela ciência, temos o Anchiornis huxley, um pequenino terópode encontrado na China, que em sua fase adulta poderia medir algo em torno de 34 centímetros de tamanho e pesar um pouco mais de 100 gramas. Esse dinossauro era assim certamente menor que o gato ou cachorro que você tem na sua casa. Qual animal vivo atualmente é o mais próximo dos dinossauros? Você sabia que nesse exato momento, alguns grupos de dinossauros estão caçando próximo à sua casa? Mas calma, suas presas são geralmente sementes, frutas e restos de alimentos que deixamos cair por aí, onde pombos, pardais e bem-te-vis as capturam. As aves não são tecnicamente dinossauros no sentido restrito, mas sim um grupo filogeneticamente falando extremamente próximo aos dinossauros extintos. A maioria dos cientistas atualmente concorda que o grupo das aves é um grupo especializado de dinossauros terópodes que evoluíram após a era Mesozoica, uma vez que elas e o grupo dos crocodilianos são os únicos representantes vivos do antigo clado Dinossauria. A espécie de dinossauro emplumado Archaeopteryx é a representante mais conhecida do grupo que certamente deu origem às aves atuais.
esse pequenino dino, que viveu em torno de 150 milhões de anos atrás, é considerado por muitos como um elo de ligação entre os dinossauros e as aves, por possuir algumas características de ambos os grupos. De acordo com um estudo do ano de 2008, realizado nos Estados Unidos sobre evolução, a comparação entre proteínas descobertas em um fóssil de Tiranossauro Rex mostrou que os gigantes pré-históricos possuem entre seus parentes vivos mais próximos as aves, como galinha e avestruz. O estudo foi realizado comparando amostras de 21 espécies de animais diferentes vivas atualmente, sendo as aves o grupo mais semelhante encontrado. Porém, de forma errada, muitas pessoas dizem por aí que a galinha é uma evolução direta do Tiranossauro Rex, mas isso não é totalmente correto. As aves, incluindo assim as galinhas, são realmente um grupo de dinossauros emplumados ainda vivos na Terra, assim como outros dinos emplumados que viveram junto com o extinto Tiranossauro e outros gigantes do seu período. Portanto, a galinha não é a evolução direta do Tiranossauro Rex, mas sim dos dinossauros emplumados que já existiam. E aí, gostaram de conhecer esses fatos e curiosidades sobre os dinossauros? Deixem aí nos comentários qual deles te surpreendeu mais. Se você curtiu esse tipo de assunto, compartilhe esse vídeo e aproveite para assistir mais em nossa playlist de curiosidades sobre seres vivos em geral. E esse foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado e até a próxima!